Alô, meus amigos, tudo bom? Então estou de volta com o vídeo Método Fator K Zero Tolerância. Este foi o vídeo mais assistido no meu canal, mas eu tive que retirar ele do ar para fazer algumas alterações. Eu tive algumas alterações para evoluir nas informações desse vídeo. Eu estou trazendo ele novamente, agora mais completo ainda, com algumas informações extras, por exemplo, essa tabela de calibre do raio e fator K, que antes não tinha e agora tem esse conhecimento. É o vídeo mais assistido e o mais procurado também para quem trabalha com desenvolvimento de chapa. Vamos tocar aí o vídeo em frente, vamos conversando. Peço que curtem, compartilhem, que se inscrevam no canal. Só assim a gente consegue ir divulgando mais, conseguindo fazer mais vídeos. E com certeza esse vídeo vai ser um sucesso, porque o outro eu tinha muitas visualizações e eu tive que tirar ele do ar para poder fazer ajustes. Venho com ele nos próximos slides aí com muita informação importante. Esse é o método Fator K Zero Tolerância. Então, devido à grande dificuldade de informações sobre desenvolvimento de chapas metálicas, eu fui em busca de soluções para este caso e encontrei a norma DIN 6935, que é usada para calcular a planificação de uma chapa, inclusive trabalhando com fator K, baseando na linha neutra de uma chapa dourada. Mas essa norma é incompleta, porque não leva em considerações as resistências do material a ser planificado e dobrado. E aí que está o problema maior, porque as chapas têm comportamentos diferentes conforme a sua resistência na hora de fazer a conformação por dobra. Hoje temos comandos de máquinas que usam esse método de norma DIN 6935 para desenvolver o blank que é programado na máquina, onde podemos comprovar que a resistência do material não altera as medidas do blank final, mas temos comandos que de uma forma ou outra conseguem fazer o cálculo de acordo com a resistência do material. E sendo assim, foi aí que consegui criar um método que consegue nos dar um parâmetro de informações corretas para que podemos abastecer o software usado para desenhar peças metálicas. Só existem duas maneiras de conseguir essas informações. Uma é através de um comando confiável para poder retirar essas informações, e outra é fazer corpos de prova para poder descobrir o comportamento do material a ser conformado por dobra na dobradeira. E foi assim que nasceu o método Fator K Zero Tolerância, onde podemos desenhar com informações concretas que esse desenvolvimento vai dar certo na hora de conformar a chapa por dobra. Este método consiste em desenhar perfis de chapas metálicas dobradas com informações para que o desenvolvimento desse item dê certo com medidas exatas, conforme solicitado no projeto para o produto final. Informações para abastecer corretamente o raio de dobra e o fator K solicitado no software usado para desenhar esta peça metálica. O primeiro passo é saber o comportamento do material metálico na hora do processo na dobradeira. Saber quanto esse material vai aumentar ou diminuir quando ele sofrer o esforço das ferramentas. Isso sempre usando as regras pré-estabelecidas na tabela de dobra existente na máquina. Por exemplo, se eu for dobrar uma chapa metálica com material SAI 1020 e abertura 1,5 mm, numa matriz com abertura 10 mm, a pergunta é quanto este material vai aumentar ou diminuir nesse processo, sempre considerando o teor de resistência e escoamento dessa chapa. Então esse método é facilitar a informação para descobrir esse valor de movimento do material, e assim chegar à verdadeira informação para abastecer o raio de dobra e o fator K exigido no software, na hora de desenhar uma peça metálica com dobra. Para isso foi produzida uma tabela com informações prontas para ter como base, de como buscar o que é preciso para saber o desenvolvimento correto para obter tolerâncias de usinagem no processo de dobra em dobradeira CNC. Uma das informações importantes é saber que tudo está ligado à abertura da matriz, que vai ser usado no momento da dobra. Esta abertura é o que define o raio interno da peça, é que influencia no desenvolvimento do item produzido. Por isso que todo o item desenhado já deve ser direcionado a esta abertura da matriz que vai ser usado pelo operador de dobra.
Essa abertura da matriz já nos dá o raio que usaremos no software que vamos desenhar a peça com dobras. Exemplo, se eu usar uma abertura de 10 mm, então esse raio vai ser 1,6 mm. Só assim é possível conseguir a tolerância zero. Observação importante: não existe um fator K mágico que serve para todas as espessuras de chapa. Tudo está ligado à abertura da matriz que vai ser dobrado a peça, por isso a única forma de zerar as tolerâncias é desenhar direcionado para uma abertura com as informações corretas de raio e coeficiente K, e o operador seguir as informações indicadas no desenho. Todo esse método está baseado na tabela de forças e informações de dobra, que geralmente tem uma dessas tabelas anexadas nas máquinas dobradeiras. Então aqui nós temos a tabela, que basicamente toda a máquina tem uma tabela dessas aí. Então tudo é baseado nessas informações aqui. Então a gente pode ver que quando eu falo em abertura da matriz ou o V da matriz, um V de 6, um V de 10, eu estou falando nessa abertura aqui, ó, nessa distância, né? Então eu tenho uma aba mínima, tenho um raio interno. Esse raio interno, ele a princípio ele é definido pela abertura da matriz, não é pelo punção, e eu tenho a espessura da chapa. Tudo está ligado aqui dentro. Essa regra aqui de força, que é a força que vai fazer, que é essa tabelinha aqui, ela está feita para um material de 45 kg por milímetro quadrado. Se eu quiser um material diferente, com uma resistência diferente, ou até mesmo alumínio, saber que o alumínio é menos do que isso aqui, eu faço o cálculo através dessa fórmula aqui. Vai dar mais ou menos certo a tonelagem por metro. Aqui no caso, para inox e laminado a quente, ela mais ou menos vai dar 70% mais do que está aqui. Então, se eu pegar esse número e botar mais 70%, ele vai dar mais ou menos a tonelagem que eu for fazer o cálculo aqui. Mas, se você quer tirar a prova, eu tenho vou dobrar um Ardox. Então, eu já tenho que usar isso aqui, porque a resistência já é maior que 70 também. Ok? Então, eu tenho aqui as formulazinhas e tal. Aqui, então, eu tenho as espessuras nessa fórmula aqui. Isso aqui tem em todas as máquinas, basicamente do lado ou na frente da máquina. E aqui eu tenho, então, o que eu chamo que é os raios internos. Aqui a gente tem o V, que é a abertura das matrizes. Eu tenho a aba mínima, que ela é, digamos, calculado por esse cálculo aqui. E me dá a aba mínima. Tenho o V, que o V é o raio interno vezes 6. E eu tenho o raio interno. Então, o raio interno ele é casado com a abertura, que é raio interno é igual a abertura do V dividido por 6. Vai me dar o raio interno. Então, pode ver que todos os raios aqui, eles estão casados com a abertura. Então, quando eu falo que na abertura de 10 o raio é 1,6, ele já é casado. Então, toda vez que eu desenhar alguma coisa, que eu direcionar para o V de 10, eu vou ter que botar raio 1,6. Automaticamente, se eu trocar de V, se eu vou fazer uma chapa mais espessa, né? Uma chapa de 5 milímetros, vou usar o raio 8. Quando eu botar raio 8 lá no Solid, eu já estou direcionando para a abertura de 50. Depois eu tenho que procurar quanto esse material vai aumentar ou vai diminuir nessa abertura. E nesse caso, se eu usar uma chapa de 5 milímetros, então eu venho aqui, ó, vou saber que eu vou usar 33 toneladas por metro de tonelagem para mim dobrar uma chapa com uma resistência de 45 MPa. Se eu usar uma laminada quente, já vai aumentar esse 33 aqui, vai dar uma tonelagem maior. Então essa tabelinha aqui, essas aqui são as formas de como chega a esses números. E aqui tem já a resistência e aqui tem a forma de como chegaram isso aqui. E aqui embaixo já tem também uma outra informação, que também recomenda-se um raio mínimo igual à espessura vezes 1,15 para chapas até 70 MPa. Então, se eu pegar 3 milímetros aqui, vou fazer 3 vezes 1,15, vai me dar
vai dar 3.33, se não me engano, 3.3. Então, automaticamente, a chapa de 3 milímetros, eu venho aqui em cima e procuro. Ó. Então, ele vai me direcionar, através desse cálculo, vai me direcionar para mim dobrar no V de 20. Então, quando eu for desenhar lá, se eu tiver o V de 20 na empresa, eu vou estar preferencialmente usando essa abertura de V e esse raio para poder fazer a dobra, que ela vai estar dentro dos parâmetros legais aí. Automaticamente eu tenho que descobrir quanto esse material vai aumentar ou diminuir para mim poder saber o fator K, mas o raio eu já sei que é 3.3, porque eu estou direcionando para o V de 20. Essa tabela aqui sempre eu falo nos meus treinamentos, se você interpretar ela, você sabe 40% de informações de dobra. Ela é muito importante saber. Ela diz muita coisa aqui, porque o que uma pessoa pedir para você, você tem como dizer se dá para fazer, não dá para fazer, quantas tonelagens vai usar. Então é bem interessante conhecer ela. Ela é um papel importantíssimo, então a gente trabalha bastante em cima disso aqui. A seguir veremos uma tabela Excel criada a partir de coletar dados para usar como base de desenvolvimento de chapa. A tabela está incompleta, pois estarei disponibilizando a mesma na íntegra com todos os materiais aço, alumínio e inox. A tabela terá um custo para ser baixada, pois é um trabalho que custou muito para ser produzido. O valor da tabela fixa vai ser de R$250 a princípio. A outra tabela será disponibilizada para ser baixada, é uma tabela para ser usada na tabela de calibre do SolidWorks. Este é outro detalhe muito importante que descobri de como funciona essa forma de trabalhar no Solid. Essa tabela de calibre completa terá um custo de R$300. Eu digo que isso aqui é uma coisa muito boa que foi descoberta, porque o que acontece? Com um pendrive, você já vai na máquina e já coloca lá, já te retira as informações, pega as informações da tua empresa e faz uma adaptação e já sai trabalhando com praticamente eliminando todos os problemas de desenvolvimento que você tem na empresa. É um tiro e queda que diz o outro. Em seguida, vocês verão um vídeo de como funciona essa tabela de calibre. É só colocar a tabela e sair desenhando com os dados corretos para dar certo na hora de dobrar. As duas tabelas têm informações para dobrar chapas até a resistência de 70 MPa. Para outros materiais tem que fazer novas pesquisas. Então, essa tabela que foi colocada, ela tem informações de desenvolvimento para chapas até 70 MPa, que é inox e laminado a quente. Então, para me dobrar o Ardox, coisa assim, eu tenho que criar uma tabela e tem até como criar, não tem problema. A gente consegue criar através de corpo de provas e já também colocar ele ali nessa parte aqui do tabela de calibre ou também na tabela fixa. Então essa aqui é a tabela, basicamente foi criada, isso aqui é a tabela fixa que eu falo. Então eu deixei só alguns coeficientes de CAD e o fator K. Então o importante sempre é casar a abertura com o raio. Então quando eu colocar o raio no SolidWorks, eu já estou direcionando para uma abertura. Nesse caso, eu estou botar 1.6, eu estou direcionando para a abertura de 10. Então aqui eu já descobri através de corpos de prova ou desse comando CNC que eu tinha, que conseguia confiar nele, que ele vai ter uma dilatação de materiais de 0.17. Então ele vai consumir 0.17 por lado de dobra. Ó, no item coeficiente K deve ser aplicado por cada lado de dobra. Nesse caso, se eu fizer uma cantoneira, eu tenho que botar, digamos, uma peça planificada. Eu vou ter que descontar a espessura e acrescentar mais o 0.17 por lado de dobra. E automaticamente isso eu estou fazendo no AutoCAD. Agora, se eu fizer no SolidWorks, eu vou ter que descobrir então o fator K correspondente que me compensa essa parte aqui. O ponto 44 é o fator K que compensa o ponto 17. Então eu vou botar ponto 44, eu já vou estar compensando isso aqui e automaticamente, como o Solid tudo está interligado, todas as dobras que tiver, toda a furação que tiver, ela também já vai se adequar a esse processo. Aqui embaixo é a mesma coisa, pode ver que os raios são casados com a abertura, mas o coeficiente ele muda. Isso aqui que está o pulo do gato, né? Então o fator K também, ele tem que ser oscilante, não pode ser um só.
porque ele tem que compensar quanto que vai ter dilatação material na hora de dobrar. Essa é uma tabela de aço normal e galvanizado. Dá para usar essas informações minhas até laminado a quente, até 70 MPa. Ok? Então, olha aqui. Aqui já tem uma com uma informação, mas ela, na verdade ela nem precisaria ter essa informação, porque aqui ela já tem um raio 1.6. Então, se eu for na tabela da máquina, ela vai dizer que eu tenho um raio 1.6 lá, então eu tenho que dobrar no V de 10, porque ele já está me dizendo que foi desenvolvido para o V de 10. Então, aqui, por exemplo, no planificado, ó, no planificado normal, sempre desconta a espessura, digamos duas espessuras, que depois que eu dobrar ela vai aumentar a espessura, e nesse caso, então, em vez de ser 28.5, uma chapa de 1.5, então ela já tem 28.67. Já foi descoberto que ela vai encolher 0.17 por lado de dobra. Então, por isso que tem aqui 28.67 e aqui também tem 28.67. Se fosse normal, assim, se não fosse determinar V, então um processo, digamos, de funilaria, eles só iam descontar a espessura de cada lado. Ia dar 28.5, 28.5. Então o blank ia ficar menor aqui. Ia ficar com 57. Então quando eu dobrar isso aqui, não conseguiria manter essas medidas aqui, ó. Essas medidas aqui é importantíssimo para manter. Só assim você consegue a tolerância zero que eu falo, conseguindo botar esses dois numerozinhos aqui, compensando a dilatação do material. Então aqui já tem o raio 1.6, ó. Depois que a gente decora, já sabe que esse é casado com abertura de 10. Então não precisa nem às vezes identificar mais o desenho, desde que coloque na máquina lá os raios corretos que você tem. Beleza? Esse aqui é a mesma coisa, foi feito por um V de 6, também com númerozinhos a mais aqui para poder compensar material. Tem caso de inox que ele é negativo, que eu tenho que tirar material porque ele aumenta mais quando eu dobrar. Aqui, ó, por exemplo, aqui é inox, então aqui já os fatores K já mudam, porque aqui já tem que tirar materiais, ó. Aqui ele deu quase 100%, quase deu correto. Mas eu tenho que usar 0.33 para compensar isso aqui. Então isso aqui já muda bastante de um para outro. Vocês vão olhar, aí a diferença é grande. Sai 1020 de alumínio e de inox. Então esse aqui que é importante, esses númerozinhos são importantíssimos saber, porque é o que compensa a dilatação do material e conforme a resistência dele também. Aqui a gente tem o alumínio também, ó, pode ver que já mudou totalmente, ó, porque o alumínio ele já comprime mais o material, ele some mais o material, tem que botar mais material ainda, porque quando ele vai dobrar, ele não tem o retorno. Então ele encolhe e fica. Então eu tenho que botar mais material. Nesse caso eu tenho que também aumentar o fator K. Pode ver que sempre é casado, ó. Quando eu boto esse aqui, eu direciono para esse, e esses numerozinhos é o que vão trocar, conforme a resistência do material. O que a gente comenta é que alguns comandos de máquina, eles não compensam isso aqui. Por isso que dá as diferenças de desenvolvimento. Lembrando que no item coeficiente K deve se aplicar por lado de dobra. Então, aqui sempre é duas vezes, se for uma cantoneira. Tem que acrescentar. Agora sim, a gente vai falar um pouco de punção para dobra. O punção só vai influenciar no desenvolvimento da chapa quando seu raio for maior do que o raio indicado na abertura da matriz. Por exemplo, matriz V de 10, raio da punção 1.6. Nesse caso, se o punção tiver raio 3, ele começa a ter uma pequena interferência no desenvolvimento da peça. Então, o raio de dobra, ele é dado pela abertura da matriz, não é pela punção. Por exemplo, se eu quiser um raio correto, a chapa, eu tenho que usar sempre o raio equivalente à abertura da matriz. Se eu for dobrar num V de 10, eu vou ter que ter um raio 1.6 no punção, aí ele vai ficar casado. Se eu vou usar no V de 14, que é 2.3, então eu vou ter que ter um punção 2.3, e assim por diante. No V de 18, que é o raio é 3, eu vou ter que ter um punção 3, mas não, isso não é necessário. O externo do raio sempre ele vai ficar certo. A parte de dobra que ele vai ficar vincado aqui, mas isso em peças que não é automotiva não tem problema nenhum. Então não preciso estar usando um monte de punção. Posso fazer adaptações. E aqui chama o raio copiador, né? Então esse raio ele está maior do que o determinado pela abertura. Daí, então, nesse caso,
Já o punção começa a denominar, que é isso aqui que eu estou falando, ó. Se eu tenho um raio de 1,6 no V de 10, tranquilo. Agora, se eu tenho um de 3 milímetros, ele vai começar a influenciar um pouquinho no desenvolvimento, porque ele vai ter que, digamos, embaular aqui junto com o raio do punção. Aqui já dá para ver que é um raio normal, que não vai ter influências, e assim por diante. Aqui já provavelmente se tem um raio 6 e essa abertura aqui ela tem uma abertura que tem um raio de 6, raio de 8, ele não vai influenciar, ele só vai ficar mais arredondado aqui, ó. Por isso que é aconselhável, chapas acima de 3 milímetros, usar um raio 3. Até 3 milímetros você pode usar raios menores do que 3. Um raio de 0,8 até 3 milímetros dá para dobrar as chapas tranquilo. Agora, acima de 3 milímetros, sempre é bom usar um raio maior, porque ele não vai quebrar tanto a chapa aqui, e essa chapa não vai ter problema de quebrar em campo. Então, o punção ele não determina o raio, a não ser que você queira que ele determine. Aí você vai ter que usar vários punções. Quem determina o raio sempre é essa distância da matriz. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Aqui tem uma tabelinha que o pessoal fez para a questão dos fatores K fixo. Então aqui eles botaram a regra de abertura da matriz, que é basicamente conforme aquela tabela que nós olhamos lá atrás, que chapas acima de 3 milímetros multiplica de 5 a 9 vezes, então dá 5 opções de V. Aqui acima de 3 milímetros multiplica então as 7 a 13 vezes, e sempre é ideal usar o número central. Nesse caso, por exemplo, então eu vou pegar aqui o meio, que é 7, e aqui o meio é 10. Então eu vou pegar uma chapa de 3 vezes 7, ela vai dar 21. Mas eu não tenho o V de 21, então eu vou usar o V de 20, que é o padrão, conforme aquela tabela também estava indicando antes para nós, com raio 3.3. E daria dentro mais ou menos da espessura da chapa, tudo certinho. Aqui, então, tem acima de 3 milímetros, então de 4,7, a gente já tem uma chapa 6,3, vezes 10, vezes a espessura da chapa, já vai dar 63 ponto alguma coisa, 63,5. Mas eu não tenho V de 63,5, então eu tenho V de 63, então já uso o V padrão de catálogo. Aqui eu tenho uma forma rápida para calcular a mínima. Eu posso ir lá e usar aqueles números lá, que seria mais tranquilo, ou usar sempre essa forma aqui, que é uma forma rápida. Então, se eu dobrar alguma chapa na abertura de 20, eu vou pegar, vou dividir esse 20 em duas vezes, vai dar 10. E vou acrescentar a espessura da chapa que eu vou dobrar ali naquela abertura. Então, nesse caso aqui, eu peguei, dividi, então vou acrescentar a espessura, que é 3 milímetros. Então, nesse caso, a aba mínima interna é 13 milímetros, interna. Porque daí vai ter 3 milímetros, vai ter a espessura da chapa do outro lado do V, para poder ela não ter problema de puxar para dentro a hora que for dobrar ela ali. Tem uma parte boa de escora. A aba mínima externa automaticamente vai ser mais uma espessura no caso de 90 graus, conforme o exemplo acima, vai ser de 16 milímetros, a aba externa. Então, sempre vai acrescentar uma espessura em cima do interno. Aqui, então, pode verificar, até aqui já tem mais algumas coisas colocadas, aqui um spoiler, né, dos fatores K. Aqui o cliente tinha um V de 6, então ele direcionou todas essas espessuras para SV. Então já tem as informações, ele vai lá e abastece. Aqui ele não está usando a tabela de calibre. Nesse caso aqui, ele usou o V de 8 para dobrar a chapa de 1 e 2, ele já coloca essas duas informações lá, ele já sai com o desenvolvimento correto da peça. Aqui, aquela mesma função, o V de 10, ele usou para dobrar a chapa de 1,5. Então, aqui nesse caso, ele vai botar as duas informações aqui e vai sair desenhando já a peça certa. Ou ele vai registrar isso numa tabela de calibre e depois puxa automaticamente. Aqui ele tem o V de 50, então ele botou para a chapa 4,8 que ele tem lá hoje. Então, aqui é um cliente que fez, mas isso aqui é uma forma que ele adaptou para a empresa dele. Agora, com a tabela de calibre, quando eu for visitar ele provavelmente vai querer partir para a tabela de calibre, que não precisa estar puxando aqui e digitando. Ele só vai lá, com cliques ele consegue fazer o desenvolvimento dele, que ele vai botar essas informações aqui na tabela de calibre.
correto, ficou muito bom agora com essa tabela de calibre. Então eu só tenho que agradecer, né? É um vídeo muito bom, muito forte. E agradecer a todos. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas. Se inscrevam no canal para receber mais informações. Então eu tô buscando a cada dia aí me aperfeiçoar. E esse caso aí, trocar esse vídeo, foi um caso de me aperfeiçoar e trazer mais informações concretas para vocês. Eu não vou, digamos, me sentir de tirar um vídeo com maior número de visualizações para poder atualizar ele e deixar ele mais correto, né? Então eu tenho o vídeo agora de explicação ali de como funciona direto no SolidWorks e isso para mim é gratificante. Muito obrigado aí pela atenção de todos e estou sempre à disposição de todos aí. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau.